Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Euclides Gontijo. Não é meu canal, é ao canal. Nossa Deus. Vai valendo. 3 sinais visíveis na vida de quem nasceu de novo. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Será que é possível identificar através de 3 sinais simples que eu nasci de novo, que eu entrei no reino de Deus? É sobre isso que nós vamos falar hoje e já vou te dar um spoiler aqui, hein? O terceiro sinal vai definir tudo na sua vida cristã. Então fica até o final, o vídeo é curtinho, vai valer a pena. Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Euclides Gontijo, aqui eu falo a respeito de diversos assuntos, sempre à luz do Evangelho. Na semana passada eu falei a respeito do que é o novo nascimento. Então, se você tem alguma dúvida a respeito do novo nascimento ou não tenha visto o vídeo e quer ver o vídeo para ter esse nosso vídeo de hoje como uma sequência, eu vou deixar ele aqui no cards, em algum lugar dessa tela aí você vai encontrar um cards com o vídeo que eu fiz anteriormente. O vídeo anterior se chama O que é o Novo Nascimento. Então assiste lá, depois volta para cá, assiste esse vídeo de hoje, ou faz a ordem inversa, enfim, assiste esse de hoje primeiro e depois vai lá e veja o que é o novo nascimento. Enfim, vamos ao assunto. Como eu já disse, será que é possível identificar na minha própria vida algum sinal específico de que eu nasci de novo, de que eu estou no caminho certo, de que eu entrei no reino de Deus? Vamos descobrir isso a partir da leitura de um texto. Claro que existem vários sinais. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de 3 sinais, para não ficar um vídeo muito longo, muito complexo. Vem comigo nessa leitura aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 15 a 17, que diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O primeiro sinal é mudança na maneira de ver o mundo. Quando você nasce de novo, quando você entra no reino de Deus, a primeira coisa que muda é a sua cosmovisão. Uau, Euclides, que isso? O YouTube não aceita palavrão. O que é cosmovisão? Calma lá. Cosmovisão é a sua concepção de mundo, ou seja, é a sua maneira de ver o mundo. Então a primeira coisa que muda na sua vida quando você aceita a Jesus ou quando você nasce de novo é que a sua cosmovisão muda, a sua maneira de enxergar o mundo. Porque pensa comigo, desde que você nasceu, você foi criado de uma maneira com determinados valores, numa determinada família, numa determinada cidade, num determinado país. E todas essas coisas, tanto a geografia que te cerca, quanto as pessoas que te cercam, quanto os valores que te foram ensinados, vai gerando em você uma maneira de enxergar o mundo. É a partir dessas coisas que você enxerga o mundo como você vê. Então tudo isso gerou a sua maneira de enxergar o mundo. Quando você nasce de novo, o primeiro sinal é que essa maneira de ver o mundo muda. Como assim, Euclides? Quer dizer que num passe de mágica, tudo aquilo que eu enxergava no mundo como sendo verdade vai mudar? Não necessariamente num passe de mágica, mas vai mudar. Porque agora você tem uma cosmovisão cristã. Você tem uma maneira de enxergar o mundo que é a maneira de Deus. Sua lente é como se você usasse óculos e então agora você troca o óculos. Você coloca o óculos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Você começa a olhar para o mundo da maneira de Deus, da forma que Deus vê. Como assim? Como que nesse texto você consegue enxergar isso? Simples, o verso 17 que nós lemos aqui, eu vou repetir o verso 17 que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Que coisas antigas são essas? É a minha maneira de enxergar o mundo. Claro, existem outras coisas que também passam, existem outras coisas que esse verso também se refere, mas para o contexto daquilo que nós estamos falando como um sinal de uma vida de alguém que nasceu de novo, esse texto aqui se refere à sua maneira de enxergar o mundo. Gostaria de ler com você um outro versículo só para reafirmar isso que eu acabei de dizer. Romanos capítulo 12, verso 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia aqui diz que nós não podemos nos conformar com este século. O que é isso? É não se conformar com uma maneira natural de ver o mundo, com a maneira em que eu via o mundo até hoje, com a maneira em que eu enxergava o mundo de acordo com as minhas concepções pré-concebidas, de acordo com as crenças que eu tinha anteriormente. Agora eu enxergo o mundo à luz de Deus, da maneira de Deus. Eu enxergo o mundo de acordo com aquilo que a Bíblia diz que é. Então eu chamo de pecado o que a Bíblia chama de pecado. Eu já não chamo mais o pecado de fraqueza, ou de dificuldade, ou de uma maneira diferente de enxergar o mundo. Não, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, eu chamo de pecado. Isso é apenas um exemplo, dentre vários outros que eu poderia citar aqui. Então vamos lá, segunda coisa que muda quando nós nascemos de novo, ou seja, outro sinal visível na vida de quem nasceu de novo. Segundo sinal é ver o próximo pela ótica de Deus. Muitas vezes nós temos uma visão do outro que foi enraizada em nós, uma visão utilitarista do outro. Ou seja, eu te amo se for bom para mim. Eu amo o próximo que me auxilia. Eu amo o que me ama. Essa é uma visão, conforme os padrões do mundo, normal. Todo mundo é assim. Ninguém tem dificuldade de amar aquele que te ama. Não é verdade? Essa é uma visão que nós fomos adquirindo ao longo do tempo. Quando nós nascemos de novo, isso muda. Nós passamos a ver o próximo pela ótica de Deus. Texto de 2 Coríntios, que nós já lemos aqui. Nós lemos o versículo 15, 16 e 17. O versículo 16 diz assim: Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Daqui por diante, ou seja, a partir desse momento, a partir do tempo em que eu nasci de novo, a partir do momento em que eu entrei no reino de Deus, eu já não enxergo as pessoas, eu já não conheço as pessoas da mesma maneira que eu via antes. Antes eu tinha uma visão natural de enxergar o próximo. Agora eu tenho uma visão espiritual, eu enxergo o meu próximo à luz da Bíblia. Então, nesse momento, talvez eu vou ter que andar mais com quem me prejudica e não com quem me abençoa. Eu vou ter que ser... Por quê? Porque se eu andar com aquele que muitas vezes me prejudica, eu posso ensiná-lo que ele está errado. Ou eu posso ajudá-lo a deixar disso. Eu preciso amar o próximo. E o conceito de amor ao próximo da Bíblia é amar aqueles que mais precisam do meu amor, não os que merecem. Nós fomos ensinados na nossa cosmovisão, lembra que eu falei de cosmovisão? A nossa concepção do mundo, a nossa maneira de enxergar o mundo. Nós fomos ensinados na nossa cosmovisão que nós amamos a quem merece. E a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos amar mais aquele que precisa, não somente aquele que merece. Então esse é o segundo ponto, para nós nos autoavaliarmos. Então, só recapitulando, primeiro ponto, a minha maneira de ver o mundo mudou. Se a minha maneira de ver o mundo mudou, estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo, eu nasci de novo. Agora eu estou enxergando o mundo pela ótica de Deus. Segundo sinal, que é visível, tá? Não é um sinal oculto, é um sinal perceptível.
que eu percebo na minha vida e que as pessoas também percebem. Eu estou vendo o próximo pela ótica de Deus? Eu estou vendo o próximo da maneira que Deus vê? Ótimo, se estou, parabéns. Como diria o meu filho na escola, segunda estrelinha você ganhou. E terceiro ponto, e talvez o mais importante de todos, ele está escrito em 2 Coríntios 5,15. Eu vou ler e depois nós vamos comentar. Diz assim, ó. E ele quem? Jesus Cristo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então, o último ponto e talvez o mais importante é não mais viver para si mesmo. Aqui quando eu digo não mais viver para si mesmo, é porque o ser humano ele é antropocêntrico, ou seja, ele tem uma visão centrada em si mesmo. O ser humano, cada dia que passa, ele tem aprendido e tem vivido como se ele fosse o centro do universo. Nós temos vivido como se o mundo girasse ao nosso redor. Como se todas as coisas que existissem para nos satisfazer. E não é bem assim. Nós não somos o centro do universo. Quando Cristo morreu naquela cruz, no Calvário, ele morreu para nos dar vida. A Bíblia nos diz que ele nos comprou com seu sangue. Comprou, ou seja, agora nós não pertencemos a nós mesmos. E se nós não pertencemos a nós mesmos, nós existimos para fazer a vontade dele. Nós existimos para fazer a vontade do Senhor. O texto que nós lemos aqui diz, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Quem não deve viver mais para si mesmo? Aquele que vive. Por que que ele vive? Porque ele nasceu de novo. Porque ele ganhou a nova vida em Cristo. Ele entrou no reino de Deus. E agora, porque ele faz parte do reino de Deus, ele não vive para si mesmo. Esse é o terceiro ponto que eu coloquei nesse vídeo aqui, mas é de longe um dos mais importantes. Porque se você não vive para si mesmo, as outras coisas aqui é fácil de viver. Sua maneira de enxergar o mundo vai mudar, porque agora obrigatoriamente você tem que enxergar o mundo de acordo com aquele que te comprou. Porque você não vive para si mesmo. Automaticamente você vai enxergar o próximo da maneira que Deus enxerga, porque ele é o seu Senhor. E não há salvação sem senhorio. O Senhor Jesus Cristo não pode ser o seu Salvador se ele não for o seu Senhor. Então esse é um sinal muito claro, muito visível na vida de quem nasceu de novo. Então meu convite para cada um que assiste esse vídeo hoje, para você que está me vendo agora, avalie a sua própria condição espiritual à luz desses 3 sinais que eu mencionei. Vou apenas repetir os sinais e vou deixar escrito aí na tela para você fazer aí um checklist. Primeiro sinal, uma mudança na maneira de ver o mundo. Segundo sinal, ver o próximo pela ótica de Deus. E terceiro sinal, não mais viver para si mesmo. Siga esse checklist. Faça essas 3 coisas. Viva dessa forma. E você vai ter a certeza de que você nasceu de novo. Você vai ter plena convicção de que nasceu de novo. Ah, mas Euclides, você falou que existem outros sinais. Sim, existem outros sinais, existem outras maneiras de você identificar se você nasceu de novo. Esses 3, na minha humilde opinião, e eu não estou aqui fazendo teologia, eu não estou dizendo que é assim, ponto, acabou, não. Eu estou dizendo que o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, eu li textos, eu te mostrei na palavra de Deus, é isso que a Bíblia diz. Para mim basta, porque a minha maneira de enxergar o mundo é maneira bíblica. Então se a Bíblia diz isso, para mim basta. Não me interessa a filosofia, não me interessa a religião, nada, eu fico com a Bíblia. Mas como eu falei, existem outros sinais também bíblicos, tanto quanto esses, de que uma pessoa nasceu de novo. Se você quiser saber os outros sinais,
Deixa um comentário para mim aí nesse vídeo, escreve aí, fala, olha, faz outros vídeos sobre os sinais e eu vou ter o prazer de continuar esse assunto, fazer novos vídeos e nós interagimos aqui, tá bom? Então comenta aí, se você gostou desse vídeo também, comenta aí no final, compartilha ele com alguém, sabe, compartilha, mostra para as pessoas, se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever no canal, porque assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Então, continua comigo nesse canal para que você aprenda a palavra de Deus de uma forma simples, de uma forma aplicável à vida e, enfim, vamos crescer juntos, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.